e quero compartilhar um pouquinho da palavra de Deus para os nossos corações. Primeiro livro de Samuel, capítulo 3. Assim diz a santa, bendita e poderosa palavra do Senhor. O jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara e as visões não eram frequentes. Certo dia, estando deitado no lugar costumado, o sacerdote Eli, cujos os olhos já começaram a escurecer-se, a ponto de não poder ver, e tendo-se deitado também Samuel no templo do Senhor, em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou o menino, Samuel, Samuel, e este respondeu, eis-me aqui. Correu a Eli e disse, eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse, não te chamei, torna a deitar-te. Ele se foi e se deitou. Tornou o Senhor a chamar, Samuel. Este se levantou, foi a Eli e disse, eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse, não te chamei, meu filho, torna a deitar-te. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel pela terceira vez. Ele se levantou e foi a Eli e disse, eis-me aqui, pois tu me chamaste. Então entendeu Eli que era o Senhor quem chamava o jovem. Por isso, Eli disse a Samuel, vai deitar-te, e se alguém te chamar, dirás, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E foi Samuel para o seu lugar e se deitou. Então veio a palavra do Senhor, e ali esteve e chamou, como das outras vezes, Samuel, Samuel. E este respondeu, fala, porque o teu servo ouve. Disse o Senhor a Samuel, eis que vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo que a ouvir lhe tinirão os ouvidos. Vamos orar. Meu Deus santo, poderoso, a tua palavra é mais do que nós pensamos que ela é, porque tudo que ela é, ainda é muito menos do que nós sabemos dela. Porque ela é santa demais, ela é profunda demais, ela é poderosa demais. E por muitas vezes nós não temos consciência, memória suficiente e santidade para poder compreendê-la. Por isso nós esperamos em Ti, precisamos de Ti, para que Tu ilumine a nossa alma, a nossa mente, o nosso coração, para que nós possamos compreendê-la e ter força para vivenciá-la, para experimentá-la. Por isso eu te peço, meu Pai, sonde os corações, sonde as mentes, as intenções daqueles que Tu trouxeste aqui nesse lugar de adoração, nessa noite, para que nós só não ouçamos a Tua voz, mas a compreendamos, para que nós só não compreendamos, mas também possamos experimentar, vivê-la, vivenciá-la. É o que eu te clamo, Pai eterno, com temor e tremor,
no nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Amém. Nos últimos domingos nós estamos fazendo uma caminhada dentro do arraial do povo de Deus da antiguidade. E essa caminhada nos trouxe a necessidade de buscarmos a presença de Deus. Foi quando Deus disse a Abrão: de ti farei uma grande nação, em ti serão benditas as famílias da terra, mas seja uma bênção. Eu vou te abençoar. O lugar que você andar, eu vou abençoar. Mas você tem que andar comigo. Você tem que estar em mim. Promoveu Josué ao líder da empreitada que entrou na terra prometida. Na terra que ele havia prometido para o Abrão. E Josué com medo, com receio, ouviu a palavra do Senhor dizendo: seja forte e corajoso, que o lugar que a planta do teu pé pisar, eu lhe darei por herança. E aí nós chegamos quando o povo é ministrado por Deus através dos juízes. E especificamente, na semana passada, próxima, Jefté foi o juiz que através da sua vida, ou de um bocado da sua vida, Deus revelou para nós o quanto é necessário, é vital para as nossas vidas que nós não entreguemos a Deus o que nos resta, o que nos sobra, o que não nos faz falta, mas aquilo que pode nos faltar. É a prova, é entregar a Deus aquilo que está dentro da vida, que não é artificial, que não é descartável, mas é verdadeira, é real. E hoje eu quero rapidamente, de maneira muito simples, conversar sobre um outro juiz. Um juiz / sacerdote chamado Samuel. E especificamente nesse trecho que a gente leu, conta a história do início do ministério do Samuel. Samuel é aquele que nasceu de maneira milagrosa da sua mãe, da Ana, que já era estéril, que não podia ter filhos, mas clamou ao Senhor e o Senhor lhe atendeu. E ela fez um voto a Deus e disse: eu consagrarei o meu filho ao Senhor. Samuel já nasce com uma missão pré-determinada. Aliás, todos nós já nascemos com uma missão pré-determinada, mas essa foi apresentada a Deus pela mãe dele, pela Ana. E Samuel está vivendo os seus dias de seminário, trazendo para uma analogia. Ele está aprendendo na câmara dos sacerdotes, e o sacerdote que era o seu tutor era o Eli. E ele está lá servindo ali, aprendendo em Eli. Eli já era velho, a Bíblia diz que ele já não enxergava mais. E num dia comum como esse que nós estamos vivendo hoje, ele vai se deitar, vai se dormir, tanto Eli como Samuel. E no meio da noite, uma voz, um sonho audível, vem a Samuel e diz: Samuel, Samuel. Imagine você deitado no seu lar, no seu leito, descansando, e de repente vem uma voz. O sonho é uma coisa muito interessante.
A gente podia discorrer aqui durante muitas horas sobre o sono, e principalmente sobre o sonho. Você já teve aquele sonho que você estava num lugar e alguma coisa aconteceu que te causou pavor, que te causou muito estresse, e você ou teve que sair correndo, ou teve que se esconder, ou teve que fugir de algo, e daqui a pouco você acordou, e você estava suado, cansado, assim, parece que o negócio foi real, verdadeiro. É mais ou menos, ou foi mais ou menos assim que acontece com Samuel. Ele escuta uma voz num sono, e é verdadeiro, ele escuta os ouvidos dele, Samuel, Samuel, ao ponto dele levantar, ir lá na câmara do Eli e perguntar: o que foi, meu senhor? Ele olha para ele e diz: Samuel, eu não te chamei, meu filho, volta para dormir. Não deve ter tido um sonho. E ele volta para dormir. E novamente vem a palavra uma voz estranha, extremamente enigmática, e diz: Samuel. E Samuel novamente levanta, vai Eli e diz: o que foi, mestre? E ele disse: eu não te chamei, menino, deixa eu dormir. Vai deitar. E ele volta para deitar, e pela terceira vez vem uma voz e diz: Samuel, Samuel. Ele levanta, já não deve ter levantado, de maneira muito grata, e pergunta: meu mestre, o que é que o senhor quer? E nesse momento Eli entende que era o Senhor que estava falando com Samuel. E diz a ele: vai deitar-te. Mas se mais uma vez essa voz vier ao seu ouvido, diga: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Essa é a história dessa mensagem. Essa é a história que nos é apresentada para o Samuel no começo do ministério sacerdotal dele. Mas a mensagem dessa história, eu quero compartilhar com você, como eu disse há pouco, de maneira bem simples, bem objetiva. Aqui nós temos, pelo menos, temos alguns personagens. Mas propriamente são três, o que gera entendimento para esta mensagem. Primeiro é o povo. Porque imagina Deus falando contigo, e Deus fala com você. Deus fala ao seu coração, à sua alma, ao seu entendimento. Mas tem dias que Deus resolve aparecer para a gente. É mais do que um culto como este que nós estamos aqui nessa noite, que a gente está ouvindo a explicação da palavra de Deus, que é costume nosso aos domingos e alguns dias da semana nos reunirmos para estudar sobre os dizeres sagrados, a palavra eterna. É aquele dia que marca, é aquele dia que você tem um encontro assim, que mexe com a sua história, que fica marcado na tua vida. Eu já contei a vocês aqui inúmeras histórias da minha vida que ficaram marcadas, que eu sei que foi um encontro daqueles face a face com Deus, sem eu contemplar o estereótipo do ser de Deus. É desses dias que eu quero conversar com você. Porque pode haver três coisas na tua relação quando Deus fala contigo. Primeiro, Ele fala contigo e você não ouve. Segundo, Ele fala contigo, você ouve, mas você não entende.
Terceiro, ele fala contigo, você ouve, você entende, mas não está disposto a atendê-lo, a vivenciar o que ele está dizendo contigo. E a mensagem desse texto mostra isso de maneira muito, muito verdadeira, muito abrangente. Primeiro, o texto diz: naqueles dias, logo no início do capítulo 3, a palavra do Senhor era muito rara. As visões não eram frequentes, não eram constantes. O povo não ouvia a voz de Deus. O povo não ouvia quando Deus falava. O povo era extremamente insensível à voz do Senhor. E por quê? Se você estava aqui na semana passada, você vai lembrar dos passos espirituais desse povo de Deus pelo qual nós estamos passando, e do ciclo espiritual. Era o declínio, depois vinha a disciplina, com a disciplina a restauração, e com a restauração a prosperidade. Mas aí o povo, quando estava regalado com as bênçãos do Senhor, acho que ele não gostava muito e fazia assim, não como nós, que a gente não faz isso. Caía novamente. E aí novamente vinha a disciplina. Aí vinha a restauração e a prosperidade. Isso acontece no ciclo da caminhada do povo de Deus. Esse povo está no momento de declínio. Esse povo está no momento de queda espiritual. O nível espiritual desse povo está abaixo da sola dos pés. E é por conta disso que eles não ouviam a voz de Deus. Porque o pecado, porque as coisas que nos afastam de Deus, aquilo que nós fazemos e sabemos que não é da vontade do Senhor, coloca um tampão nos nossos ouvidos, coloca uma venda nos nossos olhos, empedrece o nosso coração, de forma que nós não ouvimos, não vemos e não sentimos a presença de Deus. Mas ele fala, ele continua falando. Mas nesse estágio o povo não ouve Deus falar. Mas tem uma segunda parcela dessa caminhada. Deus fala, a gente ouve, mas não compreende. Foi o que aconteceu com Samuel. Samuel estava dormindo e por 3 vezes Deus o chamou, ele ouviu Deus, mas não compreendeu o que era Deus, não compreendeu o desígnio de Deus, o propósito de Deus. Como tem gente que me faz essa pergunta: pastor, como é que a gente pode saber como é que Deus está? E ele só compreende depois, pela 4ª vez, mas precisou do auxílio do profeta, do auxílio do sacerdote, do Eli. Ele ouviu, mas não compreendeu. Aí a gente está falando da igreja brasileira. Como que Deus tem falado da igreja brasileira? E a igreja não tem entendido. Como que Deus às vezes fala as nossas próprias vidas, nós ouvimos, sabemos que é de Deus, mas não entendemos, não compreendemos. E finalmente, tem aquele grupo que ouve, entende, mas não quer viver. Foi o caso do Eli. Ele era um sacerdote. Ele conhecia a palavra de Deus. Ele ouvia a palavra de Deus. Ele não era como Samuel. O texto diz que Samuel ainda não conhecia o Senhor. Samuel estava no começo da sua jornada. Era um novo convertido. Samuel estava se aprimorando na palavra de Deus. Mas Eli não. Eli já era calejado. Eli já tinha o grosso, já podia ser mais duro com Eli. Aqui às vezes as pessoas falam, porque que eu sou às vezes tão, não é manso, porque manso eu não sou, mas às vezes o
Porque há pessoas que a gente pode ser mais direto, e há pessoas que não podem, porque estão em níveis espirituais diferentes, é só isso. Eli podia ir mais direto com ele. Mas Eli tinha 2 filhos, que eram os herdeiros da linhagem sacerdotal. E eles fizeram tudo de errado, eles corromperam o povo, eles iam herdar o sacerdócio do seu pai. E Eli, sabendo que eles estavam ministrando de maneira errada, Eli não os repreende. Se o sacerdote se corrompe, corrompe todo o povo. Eu disse pela manhã e repito, há 3 formas de você mudar de uma comunidade de fé. Primeiro, porque Deus está mandando. Eu, por exemplo, queria ser pastor lá em Santa Lúcia. Era seminarista, pensei, mas Deus mandou para Mauá. Tem que vir, Deus mandou. Pastor Marco nasceu lá na igreja Saracurumá, Deus mandou ele vir para cá. Tem que vir, tem jeito. Segundo, você mudou geograficamente, ficou difícil de você estar na comunidade. Você mora, né, aqui a gente tem fenômeno, gente que mora em Pebetá, louvado seja Deus, mas às vezes fica muito difícil de você participar daquela comunidade, porque geograficamente é muito distante do seu lar. E o terceiro motivo é se a liderança se corromper, se os pastores, se os presbíteros se corromperem. Eu não fico debaixo de liderança corrupta, mas de forma nenhuma. Dia que eu souber que a liderança da igreja presbiteriana corrompeu, pastor Marcos, eu estou fora. Mas eu não fico debaixo de liderança corrupta, porque liderança corrupta corrompe todo o povo, e os filhos de Eli eram corruptos. E Eli não os repreende. E essa palavra de Deus a Samuel vai dizer, olha, eu pesarei a mão sobre a casa de Eli, porque ele não repreendeu os seus filhos. Ele conhece a minha palavra, ele ouviu a minha voz, ele compreende a minha voz, mas ele decidiu não viver, não vivenciar, não experimentar. Pois bem, olha aqui para mim. Como eu disse, aqui há 3 personagens. O povo, o Samuel e o Eli. O povo não ouvia a palavra de Deus. Deus falava, mas eles não ouviam. Samuel ouvia a palavra de Deus, mas não compreendia. Ouvia a voz de Deus, mas não compreendia. E Eli ouvia, compreendia, mas decidiu não viver. A pergunta que eu quero te fazer, para concluir essa mensagem. Quem é você nessa história? Você é o povo que não está ouvindo a palavra de Deus? Você é Samuel que ouve, mas não compreende? Ou você é Eli, que ouve, compreende, mas não quer viver? Não fica constrangido, mas se identifique. Se você é povo, você precisa confessar. Você precisa abrir o seu coração para Deus. E dizer, como diz o salmista, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pela vereda, pelo caminho da justiça, da verdade. Se você é Samuel, você precisa consagrar a sua vida. Você precisa ter mais apego à palavra de Deus. Os teus joelhos precisam estar mais grossos. O teu coração precisa estar mais compungido. Você tem que se dobrar na presença de Deus. Você não pode faltar um culto como esse, por exemplo. Você tem que consagrar. Você tem que buscar a Deus. E se você é Eli, você precisa voltar ao primeiro amor. Você precisa voltar à restauração do Senhor. Você precisa voltar ao início de tudo. Você precisa voltar a ser aquele crente que converteu e que nada, absolutamente nada te afastava da presença de Deus. Eu quero te chamar para dentro do texto, para que você se inclua e diga, quem sou eu nessa história? Eu estou ouvindo a voz de Deus e não estou entendendo. Eu não estou ouvindo a voz de Deus, pastor. Parece que Deus não fala mais comigo. Eu já entendi, mas eu
Não estou querendo viver. Quem é você nessa história? Se você é o povo, confesse. Se você é Samuel, consagre. E se você é Eli, busque a restauração. Essa é a palavra de Deus para o seu coração, para a sua vida hoje. Amém?